Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro redivivo. Com franqueza de irmão. Pergunta a você como iniciar um trabalho eficiente no Rio, em favor da confortadora doutrina que os Espíritos Consoladores semeiam na terra. Francamente, sua pergunta denuncia muita despreocupação do grandioso movimento que os espiritistas sinceros desenvolvem nos mais diversos ângulos do Brasil, mormente na capital da República. Abre parênteses, nota. Esta mensagem antecedeu de muito a fundação de Brasília, pois o autor espiritual a editou em 1945. Nota da editora. Fecha parênteses. Esclarece que deseja fazer uma obra de conformidade com os seus programas de ação, dando expansão aos seus propósitos e desejos, fundamentando-se nos princípios que você julga excelentes. Depois da morte, porém, meu amigo, quando, de fato, nos desvencilhamos das ilusões maiores, é muito difícil acreditar nos possessivos singulares. Fala-me você de seus pontos de vista, mas acreditará, porventura, que todos estejam pensando de conformidade com você? Desejará matricular-se na escola de esgrimistas ou propõe-se ao serviço da fraternidade universal? As lutas mais detestáveis da terra são as que se efetuam em nome da religião. Os judeus que tramaram a crucificação de Jesus agiram na qualidade de fanáticos infelizes, mas os guerreiros das cruzadas, que já conheciam a plataforma do cristianismo, baseada em amor a Deus e ao próximo, foram conquistadores cruéis, a massacrarem multidões, disputando alguns palmos de solo em nome daquele que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Refiro-me a isso, considerando os termos de sua solicitação. Você pretende manejar o dardo, a fim de corrigir e compelir, golpear e vergastar. Assegura que organizará um empreendimento de vastas proporções, que fale bem alto de suas intenções regeneradoras, no capítulo da doutrinação. Entretanto, meu amigo, a verdadeira obra de Jesus não é essa. Já pensou em auxiliar antes de criticar? Analisou pessoas e situações com espírito fraternal? Refere-se muitas vezes ao Cristo em suas palavras, mas meditou bastante no Cristo? Não se declare sem programas de trabalho. Não diga que lhe faltam diretrizes. Como discípulo fervoroso da verdade, que afirma ser, terá esquecido os ensinamentos do Mestre? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem disser ser o maior no reino dos céus, seja servo de todos. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Não estarão contidos somente nessas 3 enunciações vastíssimos projetos
de realização espiritual? Medite, pois, antes de assumir as graves responsabilidades em que pretende envolver-se. O Rio de Janeiro possui beneméritas organizações doutrinárias, aguardando cooperadores dedicados e eficientes. Como vê, o problema não é o de criar novos arcabouços de associação, mas o de executar com fidelidade o planejamento levado a efeito. A inteligência já fez o debuxo precioso. Agora é imprescindível que o coração realize a sua obra. No íntimo, talvez estranho que afirmo, não fui aí no mundo um companheiro de lutas, no grande serviço que o Espiritismo cristão desenvolve no Brasil. Todavia, cerrada a visão obscura do corpo, não me ausentei da cultura espiritualista, nem da realização espiritual necessária. E se você pede sugestões aos desencarnados, deve revelar as respostas cabíveis. O que tenho aprendido, acima de tudo, depois da morte, é que, nas esferas imediatas da existência humana, as entidades desencarnadas são, quase sempre, tão bem intencionadas e tão imperfeitas como os homens. A evolução é obra paciente dos séculos e alguns dias de experiência, quais os que se verificam na carne, desde o berço risonho ao sepulcro sombrio, não bastam a iluminação efetiva da alma. Vocês vivem rodeados de pessoas desencarnadas, cheias de desejos inferiores, não obstante oriundos das boas intenções, votadas às disputas de toda a espécie. Abra uma casa destinada a exclusivo movimento verbalístico de doutrinação combativa, e não faltará o concurso das inteligências invisíveis discutidoras, viciadas nas polêmicas sem fim, como o supercivilizado, que se habituou ao uso do ópio, ou como o caboclo ignorante que se acostumou à cachaça. Se você deseja, de fato, servir na obra do Cristo, vá cooperar com os irmãos valorosos que bracejam no grande mar das fundações já feitas, auxiliando-os com o espírito de amor. Não compareça diante deles com a fumaça dos críticos. Em todos os lugares você encontraria um convite para exercer esse terrível ofício. Aproxime-se com a sincera disposição de servir cristamente. Ame os companheiros e ajude-os. Não perca tempo em disputas vãs. Cuide de realizar a vontade do Senhor dentro de si mesmo. Como último recurso, use a tribuna em seu ministério, mas, antes de fazê-lo, distribua o valor dos bens imperecíveis da alma. Não muito longe do seu lar, existem leprosos e loucos, tuberculosos e velhinhos sedentos de afeto, crianças e jovens desamparados. Não atente para a maneira através da qual aceitam as interpretações religiosas. Preocupe-se com as possibilidades de edificação simplesmente.
a prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga os seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento. Não repita que lhe faltam roteiros. Cale os pruridos do cérebro, a fim de ouvir o coração. Lembre-se de Jesus e colabore com os amigos. Acreditamos que o Espiritismo precisa agora, mais que nunca, dos que edifiquem nas próprias vidas o reino cristão que ensinam aos outros. É provável que você não aceite o meu alvitre e funde uma nova organização separatista, consagrada às divergências religiosas. É natural. Você é humano, como ainda sou. Mas consola-me a certeza de que, um dia, você chegará também às mesmas verdades a que eu cheguei. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro Redivivo. Buscando a verdade. Muito estranha a reclamação dos companheiros da terra. No capítulo da verdade, invariavelmente rogam que lhe digamos a realidade pura, exigem-na como crianças teimosas, apaixonadas por um capricho qualquer. Entretanto, como se fosse bagatela o que pedem, solicitam manifestações quase burlescas, reduzindo-nos à categoria de simples profissionais da prestidigitação. Determinado cavalheiro esconde o lenço na última gaveta da cômoda de pinho e aguarda-nos o pronunciamento. Devemos declarar a natureza do objeto, a qualidade do material com que foi fabricado, o móvel a que foi conduzido, com todas as especificações. Se conseguimos a façanha, acreditará na sobrevivência. Certa senhora, por exemplo, reclama demonstração diferente. Perdeu uma joia de preço e estimação, portas adentro do próprio lar. Lançou ligeiras olhadelas nos ângulos residenciais e assegura que procurou minuciosamente em todos os escaninhos da casa. Depois de suspeitar com leviandade, solicita aos irmãos invisíveis seja dito o nome da pessoa que lhe subtraiu a relíquia e, quando o amigo espiritual se demora nos esclarecimentos, em obediência ao código de boas maneiras, justificando a sua abstenção em face do escabroso assunto, a consulente interroga, intentando auxiliar. Não foi o Antônio, filho da vizinha da frente? Às vezes, a entidade espiritual retarda-se nas explicações delicadas, mas a criatura insiste, inquirindo de novo. Não teria sido a visita que esteve conosco na tarde de quinta-feira? Imagine-se, porém, a surpresa do espírito benevolente e sábio ante as inesperadas interrogações. Venceria tão grandes obstáculos vibratórios, desceria de zona tão elevada, a fim de brincar de cabra cega ou descobrir objetos perdidos, de damas preguiçosas ou malevolentes?
Acreditam outros que, pelo fato de havermos abandonado o envoltório físico, sabemos tudo o que se relaciona com a vida e com a morte. Planejam experiências engraçadas, nas quais o mensageiro invisível deve ler o trecho tal a folhas tantas, num livro oculto, entre centenas de volumes outros, alusivos a variados assuntos. Se o companheiro desencarnado consegue satisfazê-los, admitem a visita da verdade que, para eles, se reduz a punhado de demonstrações pequeninas. Logicamente, tudo isso é possível. Encontrar objetos ao abandono e realizar experiências telepáticas constituem ocupações agradáveis a muitas entidades que cercam a inteligência humana, como causam enorme prazer aos jovens de recados certas intimidades domésticas que o visitante educado consideraria grosseiras e ridículas indiscrições. Objetar-se-á, talvez, que existem nos dois planos pessoas que se consagram a esse gênero de investigações com objetivo científico. A moderna psicometria, por exemplo, exige certas demonstrações que auxiliam os menos convictos, mas, nesse setor, quase sempre a realização é levada a efeito pelo próprio sensitivo, que se ausenta provisoriamente do corpo denso, revelando capacidades transcendentais da alma encarnada. Os espíritos benfeitores não podem utilizar semelhantes expressões fenomênicas a pretexto de executarem o serviço edificante e eterno da verdade. A título de ser verdadeiro, não posso interferir na descoberta do anel da madama, explicava-me um companheiro que fora convidado a trabalho dessa natureza, porque, se eu conseguir encontrá-lo, amanhã incumbir-me-á de localizar-lhe a bolsa esquecida na sala da costureira. Na semana próxima, encarregar-me-á de procurar-lhe a empregada que fugiu com o padeiro, e, no mês vindouro, irá com a mente inquieta, onde eu estiver em ocupações inadiáveis e sagradas, para que eu lhe busque o esposo, perdido na embriaguez, em noites de prazeres mais longos. E se eu não descobrir a bolsa, não encontrar a criada, e não restituir o marido ao lar, como fiz no caso do anel, cobrir-me-á talvez de acusações descabidas. Não hesitará em ofender a honorabilidade do médium, que nos serviu caridosamente a ambos, e é provável que se converta, por isso, em detratora gratuita da própria doutrina que nos é tão venerável, como fonte de consolação e esperança do mundo. Não podemos baratear as nossas manifestações, sob pena de desrespeitar as funções de nosso próprio ministério. Outro amigo nosso, bondoso facultativo desencarnado, asseverava-me há tempos: a maioria dos enfermos terrestres roga-nos diagnósticos infalíveis e esclarecimentos exatos, reclamando sejam informados com realidade absoluta, alegando que nós, os espíritos exonerados da carne, devemos ser rigorosamente verdadeiros,
Como demonstrar, porém, a eles, autores de seus próprios desastres, que destruíram o fígado com as irritações inconsequentes, que envenenaram o estômago nos excessos da mesa, que arruinaram o sangue em aventuras condenáveis, que adquiriram infecções perigosas através da precipitação ou do relaxamento? Se lhes mostrarmos o quadro de responsabilidades em que se encontram envolvidos nos processos patológicos, talvez não consigam permanecer no corpo senão algumas horas, depois de nossas declarações. Todavia, lembrando nosso trânsito na carne, somos obrigados não a mentir, mas a silenciar para o bem deles, aguardando o tempo. Utilizando a serenidade, conseguimos salvar alguns patrimônios e preservar algumas forças que ainda prestam aos nossos amigos do mundo valiosos serviços. Segundo observamos, pois, a verdade, mesmo para os que já se transferiram para a região invisível da terra, é sagrada revelação de Deus, no plano de nossos interesses eternos, que ninguém deve menosprezar no campo da vida. Que é a verdade? Pergunta Pilatos presunçosamente a Jesus. O mestre, porém, respondeu-lhe com o sublime silêncio: que expressão da verdade poderia ser dada aos homens naquela hora angustiada de Jerusalém, na qual a mentira dominava os judeus e romanos empenhados no processo da cruz? Como encher de mel o vaso transbordante de vinagre? O conhecimento supremo, como divina revelação, não é um bem transmissível. Todos os filhos de Deus, na terra ou fora da terra, estão procurando adquiri-lo. Ninguém, portanto, reclame dos amigos desencarnados demonstrações que lhes solucione esse problema de integração com a luz divina. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro redivivo, definindo rumos. Afirma você, meu amigo, que desejaria colaborar nos trabalhos do Espiritismo cristão, seduzido pela beleza da doutrina consoladora, mas acrescenta que a complexidade do assunto lhe apavora o coração. Encontrei, diz você, aterrado, as mais estranhas manifestações, desde o médium que se enquadrou no Evangelho, qual sacerdote, ao profeta grosseiro, que maneja o punhal em ritos misteriosos, cabriolando no chão, como o velho capoeira carioca. Há grupos que se dizem orientados por espíritos de filósofos e outros que se afirmam dirigidos pelo caboclo Manassés ou por pai Mateus, antigo escravo de recuada província do Brasil imperial.
Em certas casas, ensina-se a cultivar a prece improvisada, com valores espontâneos do coração. Em outras, preconiza-se a repetição de determinado número de Padre Nossos. Em alguns lugares, a doutrinação é serena, como a palestra em residência de criaturas educadas no código de boas maneiras. Em outros, porém, verificam-se balbúrdias e gritarias. Não admite a minha perplexidade? Não terei razões para o afastamento? E você, de fato, retirou-se e permanece à margem. Respondendo, todavia, com lealdade à sua pergunta, asseguro que lhe falta razão, como acontece a muita gente. Você notou a extensão do trabalho e preferiu a poltrona cômoda de sua casa. Estima excessivamente o seu mundo para atirar-se ao concurso educativo. Em verdade, sua mente não mais alberga qualquer dúvida referente à vida eterna, à sobrevivência do homem após a morte do corpo físico é para você problema liquidado. E quando se encontra no café da avenida, junto de amigos gastadores de tempo, ou nos salões elegantes, ao lado de senhoras chiques, você timbra em contar, com graças, suas experiências no campo vasto e acolhedor do espiritismo fenomênico. De quando a quando, quebra a ponta do cigarro no cinzeiro de adorno e prossegue no anedotário brilhante. Conta as ocorrências em fraseologia de efeito, e enquanto cavalheiros e damas inteligentes se referem a René Sudre e Charles Richer, você conclui asseverando que, de fato, lhe foi impossível continuar o exame do assunto, em virtude das contradições e exotismos existentes. É digna de nota a circunstância de jamais aludir ao ponto de partida de suas indagações. Esqueceu-se de que procurou a conveniência dos companheiros humildes do grupo espiritista cristão, assediado por terríveis angústias. Diante dos sofrimentos indizíveis da alma sem fé, recebeu novo material de pensamento para o cérebro vazio e ganhou esperanças para o coração desalentado, mas, em seguida ao reconforto, você olvidou os benfeitores da véspera e multiplica referências acrimoniosas e irônicas. Pudéssemos, porém, pedir-lhe alguma coisa e não nos lembraríamos da flor da gratidão, raríssima no solo arenoso do planeta. Recordaríamos tão somente, perante o teu raciocínio de homem culto, a necessidade de compreensão e conhecimento. Relaciona você complexidades e obstáculos, dificuldades e divergências, mas estará procurando, porventura, a doutrina do prato feito? Onde se encontra a ciência que haja nascido completa das mãos dos iniciadores? O Espiritismo, como oficina de sabedoria e amor, aperfeiçoamento e iluminação, é instituto mundial de trabalho incessante, onde não há palanque para espectadores ociosos.
refere-se aos indianismos e africanismos de inúmeras manifestações da fenomenologia, mas já pensou maduramente na expressão moral desses acontecimentos? Tem lido o histórico de nossa evolução coletiva? Quem recebeu na terra farta de Santa Cruz os europeus esgotados por lutas sangrentas, abrindo-lhes caminhos novos à realização espiritual, transformando-se em escravo sofredor dos conquistadores inteligentes? Não foi acaso o índio? Você que condenou o ataque italiano à Abissínia no século XX, reconhecendo que os filhos de Addis Abeba são igualmente filhos de Deus, como os romanos ilustres, também admitirá que Deus não existia no século XVI e que os povos simples da América não eram dignos do amparo celestial? Desconhece o que fez Pizarro, o tirano espanhol, diante dos americanos ingênuos que nele confiaram, e os africanos? Quem os arrebatou da terra natal, arrebanhando-os como a animais, a fim de aproveitar-lhes o braço, forte nas construções do mundo novo? Quem os assassinou devagarinho em navios infectos e vendeu os que resistiram à morte aos cruéis senhores do feudalismo rural? E é justamente você, meu amigo, leitor assíduo da história, quem admira com falsa ingenuidade as manifestações dos nossos irmãos, ainda encarcerados no rudimentarismo da forma. Entretanto, Pai Mateus e Mãe Ambrósia, a que se refere com tanto sarcasmo, foram pajens carinhosos de seus bisavós, furtaram o leite dos próprios filhinhos para que os seus antepassados vivessem, e choraram na senzala, em segredo, quando os seus recuados parentes lhes prostituíram as filhas, vendendo-as logo após, com frieza e ferocidade, aos tiranos do cativeiro. Não considera você que todos nós, espíritos de inteligência requintada, mas de sentimento galvanizado no mal, somos devedores antigos dessas almas virtuosas e nobres, embora muitas vezes cristalizadas em velhos hábitos que lhes retardam o progresso intelectual? Quem estará mais errado perante Deus? Elas que atrasaram o cérebro ou nós que endurecemos o coração? A morte não é um banho miraculoso de sabedoria. Repetiremos ainda e sempre: somos tais quais fomos, tendendo para o melhor, porque a evolução não dá saltos, como o trapezista suspenso no ar por um fio de arame. O Espiritismo é tão complexo como qualquer serviço de educação, e se encontramos numerosas entidades de africanos e indígenas em nosso ministério espiritual, é que o Senhor nos chama ao pagamento do enorme débito para com aqueles que nos serviram a todos, nestes últimos 4 séculos, na terra abençoada e farta do Brasil. Como vê, a nova doutrina consoladora pede colaboradores de consciência bem informada e não críticos de raciocínio brilhante. Se você deseja trabalhar
Com sinceridade, procure o seu lugar na oficina do serviço educativo e ajude na obra coletiva do bem, convicto de que Jesus inspira a todos os cooperadores de boa vontade. Mas, se você não quiser, faça o possível por se calar, sente-se na sua poltrona e espere o futuro.